Bom dia, meu nome é Maria Eduarda. Gostaria primeiramente de saudar todos os organizadores desse evento, os participantes e todos os demais presentes que realmente estão aqui prestigiando esse evento muito importante e que vai trazer grandes debates e discussões sobre o direito à internet, que se comunicam mais do que nunca atualmente. E é por isso que eu trouxe o tema de direito de esquecimento e formulação de lista discriminatória trabalhista. Em primeira análise, esses dois temas eles realmente não se comunicam, visto que o direito do trabalho ele traz institutos específicos e o direito de esquecimento traz os seus próprios, assim como. E por isso, em primeira análise, realmente eles não têm muitas semelhanças. Porém, o que eu estou propondo trazer aqui é uma discussão de quanto é importante essas duas instituições elas se unirem, a fim de que a gente possa produzir um trabalho legal de como o direito ao esquecimento ele pode ser útil para evitar que os trabalhadores eles sofram com a formação de lista discriminatória, que apesar de ser algo muito antigo, ainda persiste e prejudica muitos trabalhadores Brasil afora. Enfim, os primeiros conceitos que nós precisamos trazer para que esse trabalho ali se inicie são justamente de o que é esse direito ao esquecimento. Diametralmente oposto ao medo de morte e ao medo de não produzir mais informações depois que se termina a vida, o direito ao esquecimento ele busca preservar a vontade de pessoas que ainda estão vivas de que não tenham mais nenhum tipo de informação vinculada ao seu nome, por não acharem mais pertinente, não acharem mais cabível e, de qualquer forma, assim, não acham que seja atemporal esse tipo de dado que está sendo divulgado e, por isso, preferem que esses dados pessoais não estejam mais disponíveis. Esse direito ao esquecimento, no entanto, ele não deu início às discussões aqui no Brasil. Elas começaram na Espanha, a partir de um caso que se deu em 2010 e só teve conclusão em 2014, quando o Tribunal da União Europeia decidiu que, no caso específico, que é de um cidadão espanhol que entrou com ação inicialmente contra um jornal local e contra a Google da Espanha, e foi decidido que o direito de esquecimento, neste caso, ele devia prevalecer, visto que não seria mais pertinente a esse cidadão ter algum link que fosse relacionado ao seu nome, e considerou sim a Google responsável por filtrar e por trabalhar esses dados que estavam sendo fornecidos, apesar de ela não ser a principal divulgadora, ela ser o motor, o veículo onde essas informações todas elas estavam sendo divulgadas, entendeu-se sim que ela era responsável e que, nesse caso, as informações do cidadão espanhol elas não precisavam mais estar em divulgação para qualquer um que pudesse acessá-las. Nesse sentido é que realmente se deram as discussões mais acaloradas. Porém, a discussão inicial se deu desde 1995, através de diretrizes também propostas pela própria União Europeia, onde se trouxeram pela primeira vez alguns conceitos, principalmente o que eram dados, e se consideraram dados não apenas informações genéricas, mas também fotografias, sons e qualquer outro tipo de texto que incluísse informações pessoais de indivíduos e que realmente precisariam ter um cuidado maior a partir de veículos de informação. Naquela época ainda não existia a força de internet e de proteção de dados que hoje existe esse cuidado, naquela época não existia, mas a principal contribuição, as principais, na verdade, contribuições que foram trazidas por essa diretriz foram o conceito desses dados, que se expandiu para além do que, em geral e tradicionalmente se considerava, e passou-se a considerar também os dados como todos esses exemplos que já foram citados. Outra grande inovação que essa diretriz também trouxe foram os princípios. Dois princípios são importantes de se destacar nesse momento, que são o princípio da finalidade. Este que tenta priorizar de que forma e por que esses dados eles precisam ser divulgados para a sociedade, e o da transparência, que é outro princípio que entende que essas informações elas não podem não ter elas não podem estar à deriva. Elas têm que ser totalmente transparentes, elas não podem trazer nenhum tipo de segunda intenção na sua utilização.
elas precisam ser totalmente transparentes e precisam ter sua finalidade definida, seu propósito e todo o seu escopo de uso, a fim de que se evite tratar essas informações de forma banal e acabe prejudicando o detentor de todos esses dados. No Brasil, essa discussão em relação à esfera digital, mais precisamente, se deu em 2018, quando o STJ julgou um caso envolvendo uma promotora que teve algumas informações pessoais de épocas anteriores divulgadas em veículos de informação e que, de certa forma, estavam interferindo tanto na sua esfera privada quanto profissional e que não mais eram pertinentes de serem divulgadas para a sociedade porque se referiam a fatos anteriores e não mais relevantes para a vida presente. Porém, esses casos se deram na esfera digital, como falei inicialmente. Porém, na esfera analógica, 2 casos já tinham sido julgados anteriormente que envolviam esse direito ao esquecimento, mais precisamente nos casos da Chacina da Candelaria e o caso da Aida Cury, ambos totalmente julgados procedentes no sentido de essas informações serem desvinculadas a emissoras de TV, no caso analógicas e não digitais, no período, e que por isso não mais interessavam ao público. E em ambas as situações, as famílias que propuseram as ações saíram vitoriosas. E foi mais um passo dado para que no futuro se desse abertura para que o STJ ele pudesse jogar o direito ao esquecimento na esfera digital, no caso da promotora em questão. Porém, o direito ao esquecimento ele trava forte embate com o direito de publicidade, previsto constitucionalmente, e que é realmente bastante valorizado nacionalmente. Também a Lei 12.165 de 2014, mais conhecida como Marco Civil da Internet, já previa, de certa forma, o direito ao esquecimento, apesar de não ter sido trazido ainda para os tribunais em julgamentos específicos sobre o tema. E nele também já era prevista essa certa concorrência entre o direito ao esquecimento e o direito de publicidade, mas que, como os próprios desembargadores que julgaram o caso da promotora, eles se referiram, cada caso deveria ser julgado concretamente e sendo levadas suas especificidades em consideração, a fim de que o julgamento mais justo ele realmente fosse proposto. Adentrando agora, mais precisamente na esfera trabalhista, que é o segundo pilar desse trabalho, que é a relação entre o direito ao esquecimento e o direito ao trabalho. A esfera trabalhista, ela historicamente também já tinha uma certa preocupação com as anotações de trabalhadores que pudessem, de certa forma, impedir uma futura contratação no futuro. O artigo 29 da CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas, ele já trazia o cuidado de que essas informações de qualquer tipo de comportamento ocorrido pelo trabalhador durante o contrato de trabalho, ele não pudesse ser divulgado, a fim de que se evitassem justamente a formação de listas discriminatórias que pudessem comprometê-lo no futuro. O que ocorre atualmente, diferente das épocas mais antigas, é que a carteira de trabalho não é mais o único meio encontrado para que sejam extraídas informações sobre o histórico laboral do empregado. Isso porque os sítios de informação, hoje eles fornecem de maneira inclusive mais célere e para uma quantidade muito maior de alcance, todas essas informações que outras empresas elas podem se valer para a criação de listas discriminatórias. Outro ponto que precisa ser abordado é que toda a crítica do artigo 29 da CLT e da jurisprudência e doutrina da época é que as informações desabonadoras não poderiam ser utilizadas contra o empregado. Porém, o tópico que se pretende falar nesse trabalho é o direito de ação que o empregado ele possa exercer, que é legítimo e é garantido por lei, e que este direito de ação, assegurado no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele acaba se tornando não uma forma de proteger o trabalhador e garantir que seus direitos previstos na CLT eles sejam concretizados, mas sim ele acaba funcionando como um obstáculo, uma forma de impedir que esse funcionário, depois de sair de uma certa carreira profissional, ele possa continuar em outros locais, porque esse direito de ação ele acaba sendo um motor para que outras empresas elas se valham e acabem descredibilizando esse funcionário em face de justamente uma simples ação
que pode ter sido criada justamente para assegurar os seus direitos, e ela acaba funcionando como uma barreira. Então, esse trabalho, o que ele tende a querer juntar é como esse direito ao esquecimento, ele pode garantir que os direitos dos trabalhadores que entraram com ações trabalhistas que não são de nenhuma forma desabonadoras ou ilegítimas ou ilegais, elas são realmente asseguradas constitucionalmente ao direito de ação, que acaba sendo obstacularizado, e as pessoas elas tendem a evitar. O que ocorre é que a carteira de trabalho ela não é o único meio, principalmente de forma atual, o único meio utilizado para que possam ser encontradas informações sobre o histórico laboral do empregado. Os veículos de informação de provedores de busca da internet, eles funcionam de forma muito mais célere e com alcance bem maior, para garantir que essas informações elas sejam disponibilizadas para qualquer pessoa. Porém, o cuidado que realmente precisa ser tido e não se é atualmente, é o tratamento dessas informações e de que maneira elas podem acabar comprometendo esse funcionário no futuro. Uma das consequências mais danosas dessa falta de tratamento de informações é o nome do empregado, a inclusão desses dados, dessas informações e listas discriminatórias ou vexatórias, conforme já falado, que realmente incluem nomes e que se evitam que esse funcionário lá na frente ele possa conseguir ingressar em uma nova carreira porque exerceu seu direito de ação, que por sinal é garantido constitucionalmente a partir do artigo 5º, inciso 35, além de todas as outras garantias trabalhistas que estão previstas no artigo 6º e 7º da Constituição. Então esse direito de ação, ele é legítimo, ele é constitucional e acaba virando um obstáculo e um entrave para o futuro profissional desse indivíduo que nada mais fez além de entrar com ação e pretendeu garantir os seus direitos que são consagrados pela Consolidação de Leis do Trabalho e funcionam como um entrave para sua volta ao mercado por terem sido exercidos. Então, a crítica que se faz aqui é que o artigo 29 da CLT, ele pretende um tipo de reparação por dano moral quando situações desabonadoras elas estão presentes na carteira de trabalho, mas não existe nenhum tipo de reparação quando o empregado ele ingressa com ações trabalhistas que são constitucionais, são legítimas, mais uma vez, e ele não recebe nenhum tipo de reparação por ter essas informações divulgadas em provedor de internet de forma muito simples, muito de fácil acesso por qualquer tipo de pessoa que busque, e mais ainda por empresas que têm esse intuito de fazer uma certa triagem de pessoas que entram ou não com ações contra seus ex-empregadores. E por isso se fragiliza muito a condição do empregado e causa um certo temor em cada um se é possível ou não ingressar com essa ação e se haverá um tipo de punição indireta no futuro com a inclusão do seu nome em listas discriminatórias e o quanto isso pode comprometer o seu futuro profissional, apesar desse direito de ação, mais uma vez, não ser de nenhuma forma desabonador. É um direito totalmente legítimo. O empregado ele pode se utilizar para reaver os seus direitos que existem e são muitas vezes descumpridos realmente pelos empregadores. E acaba que se torna um medo, se cria um medo de entrar com esse tipo de ação, já que no futuro isso pode acabar comprometendo o seu futuro profissional. E nesse sentido é que realmente o direito ao esquecimento ele pode ser utilizado pelo direito do trabalho como uma ferramenta, se essas duas forças elas se unirem, a fim de que o trabalhador, que muitas vezes é simplesmente uma vítima do ambiente de trabalho em que ele está inserido, ele seja duplamente prejudicado. Já foi prejudicado se eventualmente algum tipo de ação for necessária de ser ingressada, e ainda vai ser prejudicado se seu nome ele for vinculado e impedir que o seu futuro profissional não seja dada continuidade a ele. E é deste modo que o direito ao esquecimento ele pode ser de grande valia a favor do empregado, tanto para que se evite a divulgação irrestrita e ampla dessas informações que não cabem para além das partes processuais,
e não deveriam repercutir no futuro profissional deste empregado. E em casos em que essas informações realmente sejam divulgadas e prejudiquem, elas possam ser aptas a sofrer um tipo de reparação e o empregado ele seja realmente indenizado por ter tido seu nome incluso em listas discriminatórias. Em suma, esse é o escopo do projeto. Em caso de dúvidas, eu estarei aqui, podem me questionar. E é isso, muito obrigada pela atenção e pela disponibilidade.